Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então beber desta fonte maravilhosa e divina que a espiritualidade maior nos cede. Estamos aqui através dos nossos esforços, nosso interesse, sempre bem intencionado pela espiritualidade maior, pelos mentores amigos que estão sempre nos buscando, nos ajudando para que possamos passar pela essa transição que estamos na Terra, nesta reencarnação, para estarmos voltando para a pátria espiritual melhores que quando chegamos. Não basta virmos à Terra, continuarmos nesta e permanecermos da mesma forma. Precisamos trazer a mudança espiritual. Faremos a mudança, pelo amor doador. Mas se temos a capacitação que sabemos que temos, porque mantemos os atributos de Deus em nós, então vamos utilizar deste material, dessa ferramenta, para estarmos então levando a melhor condição para nós, as melhores condições para nós, e as melhores condições para os nossos familiares, para aqueles que estão lá em casa, para aqueles que estão distantes de nós, que não estão no nosso lar, mas são aqueles que estão ligados espiritualmente conosco. Família espiritual é família consanguínea, né? Como a gente estuda no Evangelho. E, gente, é com muita alegria que hoje recebo todos vocês aqui, claro, com muita alegria e paz no nosso coração, mas com muita alegria também recebemos a nossa irmã Iracema. A irmã Iracema veio já aqui fazer várias palestras, ela tem uma história de vida, né, na verdade. Ela veio um tempo aqui, depois ficou um pouco afastada, né, Iracema, por necessidade de doenças, né, que precisou fazer esse tratamento, mas agora ela retorna novamente aqui, recebendo a oportunidade da espiritualidade maior em passar algo para nós. Então, nossa irmã Iracema já veio na quarta há pouco tempo, né, Iracema? Graças a Deus, e agora está aqui conosco no sábado, né, que é o dia de hoje, nessa tarde maravilhosa. E ela vai falar sobre nada mais nada menos que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela vai falar sobre o bem viver e o mal viver, e vai falar também sobre o Evangelho no lar. Então, aproveitem, viu, gente? Bebam, porque realmente a palestra dela sempre é maravilhosa, intuída pelos grandes espíritos. Obrigado, viu, Iracema, por você aceitar o nosso convite. É muito bom ter a senhora aqui conosco. Obrigada. Então, gente, boa tarde a vocês. Boa tarde. Antes da gente entrar exatamente no tema de hoje, que é o bom viver, né? E o mal viver, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria muito falar sobre o Evangelho no lar. Esse é um tema que a gente tem que rebater, relembrar com cada um de nós que abraçamos a doutrina espírita. A gente fala muito assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Kardec, mas ele é o Evangelho de Jesus, o Cristo, né? Muitos de nós chegamos aqui na casa espírita e dizemos assim, eu estou doente, eu estou aqui porque estou com uma aflição na minha casa, tem doença, é o desemprego, é isso e aquilo. Isso nos faz chegar na casa espírita. Aí nós chegamos aqui, passamos no passe lá embaixo e nós somos limpos de alguma maneira dessas energias que nós carregamos. Então, os nossos irmãos lá embaixo retiram esses miasmas, esses fluidos que são pesados. Passamos pelo médico, recebemos a orientação e vamos para a nossa casa, né? Chegamos na nossa casa e muitas vezes esquecemos do Evangelho do Cristo, hein? E aí, na casa que não é praticado o Evangelho, não é acesa uma luz sobre o nosso teto, sobre o nosso telhado. Isso não é imaginário, não. Essa luz ela é acesa como um sinal, como uma bandeira que ali existe, para que os irmãos que vão depois repor o fluido que nós necessitamos, o socorro que nós pedimos, possa ser assinalado que é ali que há a necessidade. E muitas vezes esses companheiros não conseguem entrar porque o padrão vibratório está baixo. O que é o padrão vibratório? A gente fala tanto nisso. O padrão vibratório de uma casa, de uma pessoa, é a somatória de tudo que ele ouve,
fala, come, né? Reclama, tudo que ele faz no dia a dia. Tudo que nós fazemos fica impregnado nas paredes da casa, nos lençóis da nossa cama, na comida que nós comemos. Olha, as pessoas que são praticantes do budismo, eu conheço bem porque a minha madrasta era budista, todos os alimentos eles colocam naquele... eles têm lá um aparelho, né, que chama gohonzo, e toda a comida é colocada ali, e antes que alguém da casa ingira essa comida, ela é oferecida e é feita uma prece sobre ela. E quantas vezes nós estamos para comer, estamos reclamando, falando mal do marido, do governo, do filho, da comida, da água que nós vamos ingerir ali. Até o remédio que nós vamos comer, vamos tomar, precisa ser fluidificado. Eu fiz um tratamento para câncer e o remédio fazia muito mal. Eu sabia que ia ter muita sequela daquela medicação. E o que o mentor tinha indicado para mim era colocar aquele remédio na sala de passes da casa espírita onde eu trabalhava. Eu atualmente estou tomando o mesmo medicamento, porque eu tive uma recidiva da mesma doença. E o que eu faço é colocar também, eu estou aqui com o meu comprimidinho, ó, eu fui tomar passe e o comprimidinho está aqui. Né? Eu passei lá no passe com isso aqui no bolso. O que acontece é cortado ali aquele efeito colateral tão deletério, tão ruim que eu poderia passar. Esse evangelho no lar é remédio. O nosso espírito, quando nós chegamos aqui na Terra, o nosso espírito conhece a paz, conhece a saúde e conhece e tem a inteligência, mas a nossa alma fica atrapalhada. Todo mundo sabe que o espírito somos nós antes de encarnar e que a nossa alma somos nós quando encarnamos. Então, quando nós, enquanto alma, nós sofremos todos os ataques do planeta Terra, principalmente porque ele agora está passando por essa transição. Então, para a gente sobreviver com saúde e nesse período de transição, o remédio é o Evangelho do Lar. Desculpe eu insistir com isso, tá? E o Evangelho, muita coisa que a gente pergunta, quantos de nós gostaria de chegar aqui na casa e que o médico dissesse assim: olha, tudo que você quer saber é o seguinte, a sua vida está assim, assim, por causa disso, disso. Mas o Evangelho, no estudo dele, nós recebemos muitas respostas. Não adianta estudar o Evangelho como se fosse um oráculo, né? Pegar e falar assim: olha, eu quero saber o preço da farinha amanhã. Abre e achando que vai encontrar. O meu filho, quando foi estudar na Itália, eu mandei o pão nosso para ele. E ele estava muito aflito lá, e ele abre um capítulo que estava escrito: antes do inverno chegar. Ele só leu o título e achou que aquilo era para ele vir embora para o Brasil antes do inverno chegar. E me ligou desesperado: mãe, vou embora, porque o inverno vai chegar. Eu li o título, então acho que é isso para fazer. Não, não é isso. Na prática do Evangelho do Lar em Casa, nós vamos recebendo em doses homeopáticas a orientação para a nossa própria vida. Tá? Então, isso é muito importante para nós. E a ajuda vai vindo. Eu estava estacionando o carro aqui, quando meu amigo ali me ajudou a estacionar e falou: olha, tem um chiclete grudado na sua porta. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você, isso é uma marca que puseram, para que você possa ser assaltada na próxima esquina. E se tivessem colocado no teto do seu carro, é porque o sinal é que seria uma corrente.
que iriam pegar. E como é na sua porta, era o celular que iriam levar. Olha quanta ajuda vai chegando, não foi? Aí ele falou, então tira o chiclete aí e joga fora. Então, o auxílio chega, tá? Por favor, marquem um dia certo para o Evangelho. Ele não precisa passar de 15 a 20 minutos, tá? Não precisa ser trágico. Pega um trecho do Evangelho, leia. Ah, mas eu moro sozinho. Faça sozinho. Ah, ninguém quer que eu faça o Evangelho em casa. Gente, até no gabinete higiênico, chamado banheiro, você pode fazer. Arruma um cantinho na sua casa. Faça ali, tá? Marque aquela hora, uma hora que não tem problema. Um faz às 7 da manhã, um faz meia-noite, né? E que seja um hábito aquilo. Esse hábito vai abrir as portas para muita coisa, tá? Agora nós vamos poder falar um pouquinho sobre o capítulo de hoje. Por que a gente aqui na Casa Espírita tem escolhido tanto falar sobre esses momentos, né? Aconselha tanto, olha, de novo o Evangelho, né? Por que é importante isso? Falar sobre o bom viver e o mal viver não tem aquela conotação que nós precisamos ser conformados com a nossa vida, de maneira nenhuma. E não é para que você diga assim, não, eu vou ser conformada com a minha vida. Não. O Cristo ensina que nós devemos viver em conformidade com a nossa vida. É totalmente diferente. Quando nós vivemos em conformidade, é diferente. Aquele que está conformado, ele diz, não tenho o que fazer. Então, eu vou me encostar aqui num canto e vou ser conformado. Aquele que vive em conformidade, ele diz, bom, agora eu estou assim, mas eu vou encontrar uma maneira de modificar. Ele vai tentar estudar. Quem tem talento para cozinhar, vai cozinhar para ver um meio de subsistência. O outro vai entender que ele pode melhorar o contato dele com outras pessoas. Cada um vai encontrar uma maneira, né, de conseguir ultrapassar aquelas dificuldades. E é esse conselho que nós recebemos aqui. E aí sim, eu vou ler para vocês o que nos aconselha esse Espírito que se manifesta aqui. Eu e meu óculos, vocês já sabem, né? A grande dificuldade que eu tenho. Eu estou tentando me adequar a um óculos lá multifocal. Ele diz assim, poucos sabem sofrer bem, né? E poucos entendem que somente as provas bem suportadas podem te conduzir a um bem-estar, né? Mas olha, o desânimo é uma falta. Tem dias que nós estamos desanimados, né? O que o Cristo espera de nós não é que nós coloquemos um penacho na cabeça e que a gente saia fazendo festa no dia a dia. Não, mas se a gente entenda que também desanimar de vez não vai nos levar a nada. E que Deus não nos nega consolação. Veja bem, mas se a gente tiver coragem. Para viver, precisa ter coragem, é para os fortes. Aqueles que são fracos desistem. Vocês sabem que só no mês passado, na China, 280 mil pessoas se suicidaram? Sabem que aqui no Brasil, nós temos um suicídio a cada 10 minutos? Eu estou falando da China e estou vindo aqui para o Brasil. Sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima que tem um filhinho de 4 anos
que porque ele não consegue se suicidar, ele implora que o matem. É um menininho, isso não é de agora, é dessa semana, da semana passada. O que está acontecendo? Ele tem só 4 anos e ele se ajoelha e diz: me matem, por favor. E essa semana que passou, ele teve que ser levado para aquele hospital da Vila Mariana, hospital psiquiátrico, porque não tinha o que fazer. Ele começou a se jogar contra a parede, tentando morrer. E isso está alcançando as crianças. Por isso que eu pensei nessa passagem do Evangelho aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os nossos jovens que pegam o carro e tentam sair feito louco, se matar por aí? Ele diz assim: se você não tiver coragem, faça uma prece, porque ela é o sustentáculo da alma, mas ela é suficiente por si só. É necessário que você se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Nós passamos a vida desconfiando de Deus. Nós pedimos assim: meu Deus, me ajude. E não confiamos nele. Eu não estou fazendo aqui apologia da tristeza. Nesse momento eu estou com um filho num hospital e o outro no outro. O que está acontecendo faz parte do que nós precisamos viver. Aí ele diz assim: você está ouvindo frequentemente que o seu fardo é pesado demais ou que o seu ombro é frágil? Isso está escrito aqui. Mas o que está acontecendo? Procure se lembrar que o fardo é proporcional à sua força. Mas você tem que lembrar que além da sua resignação, você precisa ter coragem e que tudo pode mudar. E pode mesmo. Como? Olha o que ele diz: prece, confiança e a certeza de que ninguém está errado. Deus não erra. Errar na minha casa ou na sua, a de alguém veio tudo errado. Então ele diz assim: essa luta, ela não é o fogo das batalhas e a amargura da vida. Nós precisamos ter mais coragem do que num combate sangrento. Estão entendendo? Nesse momento de transição da Terra, nós precisamos ter mais coragem do que um soldado em batalha. Porque é isso que está acontecendo agora. Aí ele diz assim: mas aquele que enfrenta firmemente o inimigo, esse daí que está em batalha, ele vai cair sob o impacto do outro inimigo, não vai? Mas nós que confiamos em Deus e que somos atingidos por alguma coisa, precisamos nos elevar acima da circunstância e dominar o impulso da impaciência, da cólera e do desespero e dizer com justa satisfação: eu vou vencer isso. O que ele está dizendo aqui para nós? Ninguém é mais fraco do que aquele que vai nos atingir. Se alcançou a nossa vida, é porque nós podemos suportar. Tudo que nos acontece tem a ver com aquilo que a gente plantou. Nós somos fortes o suficiente. Aí, eu pensando nisso, eu estava meditando e eu falei assim: nós só achamos aquilo extremamente agressivo quando nós enxergamos a vida com os olhos daqui da terra. Mas se nós enxergarmos com os olhos da eternidade, nós sabemos que aquilo ou ele vai passar,
Ou ele é uma compensação por coisas do passado, ou é um fortalecimento para coisas que virão. Está dando para entender, gente? Não é um castigo, um prejuízo eterno isso. Então, se a gente enxerga assim, fica mais difícil quando a gente acha que nós vamos ter que resolver com as nossas próprias forças. Deus não nos jogou aqui para ser assim, vai lá e mata o leão sozinho. Porque senão tem dias na vida que a gente está matando um leão aqui, tem um leão para comer a gente e a gente com o pé está segurando o outro. Já se sentiram assim? E não precisa ser assim. Nós temos grupos de auxiliadores, pessoas que nos ajudam, experiências como essas, de vir a uma casa espírita como essa, onde tem uma energia pura que a gente possa desfrutar dela. O médico que nos atende. Nós vivemos num país que, apesar de tanto que a gente reclama, está nos atendendo de alguma maneira. Aqui ninguém está preso, encarcerado, ou bem ou mal tem um feijãozinho para comer. E nós somos muito pouco gratos com o que nos acontece. Quando eu comecei a agradecer aquilo que vai chegando para a gente, que o apóstolo Paulo falava, para tudo dai graças, as coisas começam a modificar. Se eu digo assim, meu Deus, muito obrigada, vai aparecer o diagnóstico para o meu filho que está no hospital, nossa, em menos de 12 horas apareceu. E aí já apareceu que era uma coisa muito mais benéfica e ele aí já tem uma esperança de alta ainda hoje. Acontece uma outra coisa, eu ofereço a prece, meu Deus, acorde o outro que está lá assim, assado, eu confio no Senhor. Nós precisamos delegar a confiança no poder superior. Nós somos orgulhosos, tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos. É muito importante que vocês entendam isso. Eu estou com 71 anos, eu diria que levei uns 71 para entender isso, né? Porque é difícil a gente delegar. Nós, às vezes, queremos parecer bonzinhos, mas se deixar, a gente pega uma faca, põe nos dentes e vai lá e quer matar todo mundo. É muito importante entender aonde é o nosso limite de resolver as coisas e aonde é o momento de pedir ajuda. Se eu não consigo resolver, tem alguém que consegue. E nós temos essa ajuda aí toda. Eu não estou enxergando, não, mas alguém vai ajudar e a gente vai resolver. Ou nós temos fé, ou nós vamos sucumbir. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, porque eu combinei uma coisa aqui com o Esmeraldo, que depois ele vai me ajudar a fazer. Quem aqui sente que tem alguma coisa na vida que os atrapalha? Ou ninguém tem nada que atrapalha? Tem alguém que fala a verdade. Quem sente que tem uma coisa que incomoda, que atrapalha a vida? Mais uma pessoa que fala, outra, 3, 4. Todos nós temos alguma coisa que nos incomoda. E que a gente diria assim, olha, mas isso aqui me atrapalha e não me deixa ir para frente. É que vocês estão... Ó o desânimo, hein? Olha que o texto diz assim que precisamos ter coragem, né? Gente, então nós vamos
encerrando aqui. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Para não atrapalhar o nosso trabalho. Que vocês fiquem com o Senhor, que confiem em Deus e confiem no nosso Cristo. Isso é a coisa mais importante. E aí a gente espera uma outra oportunidade, tá? E aí eu converso com você lá fora, tá bom? Fiquem com Deus, viu?